Vai à página 60 e 62. Segunda carta aos Coríntios. O autor, o apóstolo Paulo, a data 55 a 56 depois de Cristo, tá? O tema, glória através do sofrimento. Palavra-chave, consolação, sofrimento, ministério, glória, poder, fraqueza. Então vamos lá. Tendo Paulo fundado a igreja em Corinto durante sua segunda viagem missionária, manteve contato frequente com os coríntios a partir de então, por causa dos problemas daquela igreja. A sequência desses contatos e o contexto em que 2 Coríntios foi escrito são os seguintes. Depois de alguns contatos e correspondências inicial entre Paulo e a igreja, ele escreveu 1 Coríntios, de Éfeso, primavera de 55 ou 56 depois de Cristo. Em seguida, ele fez uma viagem a Corinto, cruzando o mar Egeu para tratar de problemas surgidos na igreja. Essa visita no período entre 1 e 2 Coríntios foi espinhosa para Paulo e para a congregação. Ou seja, Paulo envia a primeira carta, mas depois de enviar a primeira carta, ele vai pessoalmente, ver como a igreja tinha recebido aquela carta e qual estava sendo o comportamento da igreja mediante aquela carta, Então, ou seja, Paulo fez uma surpresa, chegou de surpresa naquele ambiente. É como um pastor, você sabe, às vezes, a igreja de Corinto nos dias de hoje, o pastor está no culto, as pessoas, você sabe que tem aqueles fiéis, que estão no culto, o pastor vai estar aí, mas tem aquelas que sabem, o pastor hoje não vem. Hoje eu nem vou, hoje eu vou chegar tarde, hoje, então tem aqueles que fazem isso, então, só que Paulo chegou de surpresa, e quando chegou, ele viu que muitos não aceitaram a correção através da carta. Então Paulo teve a necessidade de ir corrigir pessoalmente aquela igreja de Corinto, tá? Então você vai ver o trabalho que a igreja deu para Paulo. Paulo escreve a carta, ele percebe que a carta não está surtindo efeito e ele vai pessoalmente para corrigir o problema daquela igreja. Depois dessa visita afanosa, ou seja, trabalhosa, informes chegaram a Paulo em Éfeso de que seus adversários estavam atacando a sua autoridade apostólica em Corinto. Rebelião, irmão, não é coisa de agora não, rebelião já é coisa de antigamente, bem antiga. Mas isto, para você ver que a igreja de Corinto é como se ela estivesse revivendo nos nossos dias. Por que existe tanta igreja hoje? Porque as pessoas não se submetem à autoridade. Então, se eu não concordo, ela não é capaz de procurar uma igreja para congregar. Ela diz, então eu vou abrir a minha igreja, Então estava ali um grupo, a gente tem aqui o pastor Rafael, ele congrega aqui, ele congrega aqui, é o pastor, ele congrega, quase você não se vê isso. Por quê? Porque as pessoas, por menos, hoje está até menos, o presbítero está abrindo igreja, ele abre para depois entrar numa convenção aí e ser consagrado, por uma convenção. Abrir igreja,
né? Então, o que a gente está vendo é isso. Por quê, irmão? Se não se submete à autoridade. Fala que Deus me falou para mim. Infelizmente, né? Então, e a maioria das seitas que hoje existe são pessoas que dizem que tiveram uma visão, tiveram uma revelação, tiveram um sonho, né? E hoje são seitas perigosíssimas que existem por aí, né? Então, irmãos, a gente precisa estar muito atento nisso, né? Então, por isso que você precisa ter cuidado. Ninguém se rebela sozinho. O rebelde nunca vai se rebelar sozinho. A gente já vê desde o início. Lúcifer arrastou uma terça parte com ele, né? Então, porque sozinho não dá para se rebelar. Então, o rebelde só é rebelde porque tem aquele que lhe dá ouvido, porque tem aquele que vai lhe apoiar, né? E o maior perigo, irmãos, que existem pessoas que têm a manipulação, pessoas que têm a mania de manipular outras pessoas, né? E isto é perigosíssimo. Por quê? Porque você só é amigo desta pessoa enquanto ela consegue te manipular, enquanto você faz o que ela acha que é certo, enquanto você vai aonde ela acha que tem que ir, enquanto você come aquilo que ela acha que é legal para você comer, né? Enquanto você diz, não, a partir de hoje eu penso com a minha mente, com a minha cabeça, né? Aí nesse momento você se torna inimigo. É por isso que a igreja hoje nós existimos, porque alguém decidiu um dia não ser mais manipulado, né? Que foi Martinho Lutero. Começou a ler a Bíblia, dizer, não, isso está errado. É o Papa, mas está errado, né? E quando ele começou a ir contra aquilo que diziam que era para ele ser, ele se tornou inimigo, né? Só não foi martirizado porque Deus interveio, né? Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Irmãos, você é livre para raciocinar, você é livre para pensar. É por isso que o pastor ele precisa ensinar a Bíblia. Ele não tem que ensinar o que ele acha. Ele precisa ensinar a palavra de Deus. É por isso que eu sempre digo lá na igreja, a gente tem usos e costumes. Usos e costume muda, né? Doutrina é aquilo que permanece, é aquilo que fica, né? Não adianta alguém chegar para mim e dizer, pastor, fulano de tal, um exemplo, usa bermuda, a igreja não permite, vai continuar cantando, vai continuar. Eu vou responder simplesmente, vai, porque até que você me prove na Bíblia que não pode, né? É apenas uso e costume para a conduta da igreja. Mas fora isso, irmãos, doutrina, ela precisa ser bíblica, né? Ela precisa estar na Bíblia. Eu não estou falando de gerar escândalo, né? Eu não estou falando da obreira, missionária sair aí, desculpa a expressão, com um shortinho na rua mostrando a popa, né? Isso é escândalo, merece ser disciplinado, com certeza, né? Porque está gerando escândalo aí para o Evangelho, né? Mas fora isso, amados irmãos, doutrina precisa ser bíblica. Sair na rua sem camisa, né? shortinho, futebol, curtinho. Isso aí, cara, aí entra doutrina, lascívia, né? Isso aí entra doutrina. O senhor estava falando da minha seca, que tem muita igreja, coisa assim. Eu quando era evangelista ainda, o que eu mais escutei foi que eu crescia dizendo que eu era a cabeça, que eu já tinha que ser da cabeça, que eu não tinha que mais ser, receber ordem mais de ninguém. Mas
baseio muito na história de Davi. Davi, quando era ungido rei, ele era garoto. Ele só vai tomar posse do seu trono já depois de adulto. Depois dos seus, se eu não me engano, seus 40 anos. É isso aí. Então ele não sabe, ele poderia, eu sou rei, não. Para que eu quero isso? Entendeu? Para que eu vou pegar minha esposa e o povo da igreja para quê? Sacrificar a minha família? Tudo tem um tempo de Deus. Eu não vejo Deus sacrificar a família de Abraão. Sabe? Eu não vou ver Deus sacrificar a família de Isaac. Eu não vou ver Deus sacrificar a família de Davi. Não. Eu vou ver Deus fazer as coisas acontecerem no momento certo. No tempo dele, Entendeu? Então eu poderia. Mas vai ser o quê? Mais uma igreja dele? Para quê? Para disputar o quê? Disputar o que eu conheço mais dos outros, eu conheço mais do que eu. É isso aí. Verdade. Não, eu prefiro continuar aqui. Ah, você é um pastor? Não mexe com o meu. Seu ego, né? Não me sinto inferior a nada. É isso aí. É isso Eu sou uma mesmo. pessoa normal, como qualquer outra que está sentada aqui. Isso aí, graças a Deus. Então vamos lá, para a gente caminhar aqui. Respondendo, aí vocês vão marcar. Paulo escreveu, está dando para acompanhar? Marque aí. Paulo escreveu 2 Coríntios na Macedônia. Então, lembre, a primeira carta ele escreveu em Éfeso, a segunda ele escreve na Macedônia. Amém? Então, marque isso aí. Olha só, e pouco depois, Paulo viajou outra vez, irmãos, a Corinto, permanecendo ali cerca de 3 meses. Foi ali que escreveu a epístola aos Romanos, que nós estudamos na aula anterior. Então, irmãos, veja bem, Paulo fica 18 meses em Corinto, funda a igreja, né? Fica 18 meses ali, vai para Éfeso, fica ali um bom tempo, escreve a primeira carta, logo após que escreve, vai visitar Corinto, depois volta para Macedônia, escreve a segunda carta e vai visitar Corinto de novo, né? Olha como essa igreja deu trabalho para o apóstolo Paulo, né? Oi? Problemática. Então vamos lá, autor a gente pula aí, irmãos, porque a gente já sabe também que é a autoria de Paulo. O tema e propósito. Tendo em mente que 2 Coríntios é a defesa pessoal do ministério de Paulo, resumiremos o seu tema da seguinte maneira: o ministério de Paulo, seus motivos, sacrifício, responsabilidades e eficiência. Paulo escreveu essa epístola a 3 classes de pessoas em Corinto. Aí vocês vão marcar. Primeiro, escreveu para encorajar a maioria da igreja, que lhe era fiel como seu pai espiritual. Tá? Porque não era toda a igreja que estava se rebelando contra Paulo, né? Era parte da igreja, mas existia aqueles que eram fiéis a Paulo, né? Todo líder, irmão, vai ter aquele que é fiel, né? A liderança, né? Ele não vai se juntar com o rebelde, porque acarreta maldição na tua própria vida, né? Você vai ver inúmeros relatos na Bíblia que não é bom sobre rebeldia. Você vai ver Deus punir até os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, por só questionar a autoridade do irmão, né? Porque eles eram mais velhos e Moisés era mais novo, né? Então eles estão questionando. Deus vai lá e bota a Miriam leprosa, né? Então, irmãos,
É um perigo muito grande isso. Precisamos ter cuidado sempre com isso. Então vamos lá. Escreveu para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamá-lo, para assim enfraquecer a sua autoridade e o seu apostolado e distorcer a sua mensagem. Tá? Então isso a gente precisa ter muito cuidado. Esses dias eu estava assim, falando com Deus, né, acerca do emprego, né, que Deus assim abriu as portas repentinamente, né, e nos abençoou, graças a Deus. E a gente vai compreendendo por quê, irmãos. Os irmãos sabem, estamos com um ministério novo, né, tem 9 meses apenas, está fazendo hoje exatamente 9 meses. Que inauguramos a igreja. 9 meses já. Então vai ter bolinho de um ano. Aí, o que ocorre? Mas só que quando eu abri o ministério, eu não estava trabalhando materialmente. Então, às vezes, é necessário Deus permitir. Por quê? Porque, de repente, aqueles que chegaram novo e nunca viram o pastor trabalhar, talvez cria na mente da pessoa: pastor não gosta de trabalho, é mais um que vai viver às custas da igreja, né? Então, às vezes, Deus permite uma porta se abrir para as pessoas conhecerem quem você é realmente, né? Então, são circunstâncias que vai acontecendo. Por quê, irmão? Sempre vai ter aquele que vai questionar a tua autoridade, principalmente quando for confrontado, principalmente quando você começar a falar aquilo que não agrada, principalmente quando você for contra os interesses de muitos irmãos, né? Então, irmãos, é isso que a gente precisa entender. Paulo teve este trabalho porque ele era confrontado. Por que Paulo está sendo confrontado até agora? Antes ele era o pai da igreja, antes ele era o grande missionário, porque ninguém estava mexendo com a igreja. Mas quando ele começou a mexer com a igreja, e olhe, será porque sumiu a primeira carta? Né? Por que será que desapareceu a primeira carta? Né? Porque sabiam que aquela carta não era muito boa para se chegar à igreja, né? Então desvirtuaram a carta. Mas a outra foi por um mensageiro de confiança e chegou até a igreja. E agora começam a questionar, se levantar contra o apóstolo Paulo. Amém? Vamos lá. A data e as circunstâncias. Você vai pular aí. A primeira, a segunda, não, primeiro, segundo, terceiro e o quarto parágrafo. E vai para o quinto, que está dizendo: quando Tito, marque isso aí. Quando Tito contou a Paulo que a igreja de Corinto tinha disciplinado o culpado de acordo com as suas instruções, confiança, né? Então vamos lá. E que a dita disciplina tinha tido efeito, o efeito desejado. Qual é o efeito desejado aqui? Que ele foi disciplinado, não está mais entre a gente, foi para o mundo, viu? Aí o que muitos falam? Era um enganador, era um endemoniado, estava no nosso meio, né? E tudo mais. Então, é isso que a gente precisa estar atento. Qual foi o efeito aqui? Que ele saiu, desviou? Não. É que ele se arrependeu. Disciplina é essa, ela precisa gerar arrependimento, irmãos, né? Para a pessoa cair em si. É como se você desse um saculejo na pessoa.
para ela acordar e entender que aqui não pode viver de qualquer maneira, de qualquer forma, que casa de Deus não é bagunça, que casa de Deus não é brincadeira, que você precisa viver em santidade. Então aquela pessoa se arrepende, né? E aí, quando o apóstolo naturalmente recebe a notícia, vamos lá, e que a dita disciplina tinha tido o efeito desejado pelo fato de um homem estar muito triste e desejarem perdoá-lo, o apóstolo naturalmente sentiu a sua responsabilidade de escrever imediatamente com as instruções sobre o caso. Irmãos, todo arrependido merece perdão. Sabe qual é o maior problema hoje? Que a igreja que prega o amor, ela não perdoa. A igreja que prega o acolher, ela não perdoa, né? Você quer ver um exemplo? Caia, com todo respeito, missionária Denise, né? Para ver se você vai ser vista da mesma maneira de novo na igreja. Nunca mais. Por quê? Porque a igreja é isso, e não era para ser. Porque o evangelho que o nosso Cristo ensinou é o evangelho do perdão. E a gente aplica muito que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tem outro, porque o próprio Jesus diz que se perdoares, sereis perdoados. Mas se não perdoares, não sereis perdoados. Então, quando eu não perdoo, eu não estou sendo perdoado, né? Então, irmãos, perdão faz parte da nossa vivência no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, visão panorâmica da segunda carta de Coríntios. 2 Coríntios tem 3 divisões principais. Na primeira, vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Paulo começa dando graças a Deus pela sua consolação em meio aos sofrimentos em prol do Evangelho. Elogia aos coríntios por disciplinarem um grande transgressor em defender a sua integridade ao alterar seus planos de viagem. Em 2 Coríntios 3, do capítulo 3, do verso 1 ao 6, do capítulo 3, a partir do verso 1 até o capítulo 6, verso 10, Paulo apresenta o mais extenso ensino do Novo Testamento sobre o verdadeiro caráter do ministério. Ressalta a importância da separação do mundo e expressa sua alegria ao saber, através de Tito, do arrependimento de muitos na igreja de Corinto, que antes desacatavam a sua autoridade apostólica, né? Pessoas que voltaram atrás, pessoas que deixaram rebeldes, né? Pessoas que deixaram aqueles que queriam se rebelar, né, irmãos? Irmãos, eu sempre digo uma coisa, né, principalmente para os irmãos lá da nossa igreja, porque tem pessoas, irmãos, que ele é muito bom crente na igreja dos outros, ele é muito bom crente no monte, né, na rua, mas não é na igreja, na sua igreja. Então eu sempre digo, irmãos, quer subir monte, amém, eu também subo, eu também visito igrejas, eu também prego em igrejas, né? Mas eu preciso, antes de tudo, ser na minha igreja, né? Porque é na minha igreja que eu vou ter valor, porque quem vai te consagrar é o pastor da sua igreja.
quer ser tudo lá fora e menos na igreja, então faça como que os que fazem hoje em dia, busca uma consagração lá isolada no monte, né? Deixa alguém botar um óleo lá na sua cabeça e aparece do nada aí dizendo: agora sou pastor, porque um vaso lá me ungiu lá em cima do monte. Porque na igreja não vai ser, irmão, porque você precisa ser na sua igreja, você precisa ter conduta na sua igreja, né? Você precisa ser exemplo na sua igreja, né? Então, irmãos, isto a gente precisa ter a compreensão. Paulo está tendo este trabalho de orientar os irmãos e agora de trazer eles para junto de si. O meu tio, ele diz o seguinte, ele é pastor também, ele uma vez me aconselhando, ele disse: meu sobrinho, pastor, ele tem que cheirar a ovelha, né? Ter cheiro de ovelha. Pastor, ele tem que estar no meio do rebanho, né? Ele tem que estar entre o rebanho. Não existe esse negócio de pastor acaba o culto e vai embora, né? Não conversa com ninguém, não fala com ninguém, né? E aquela pressa toda. Pastor precisa estar entre o rebanho, conversando com o rebanho, né? Então, irmãos, porque pastor não está acima, pastor está junto com o rebanho, e isto é uma verdade, né? Isto é uma realidade. Não é tão bom às vezes você estar com o seu pastor falando das coisas de Deus, né? Falando, não é falar da vida dos outros, porque a igreja é o que o pastor é, né? Sempre vai ser assim. Se seu pastor é carnal, a tendência é de ter uma igreja carnal, né? Porque o pastor é o espelho da igreja, né? Se você vê um pastor pentecostal, a tendência é você olhar aquela igreja é pentecostal, né? Então isto é a tendência, né? Então o pastor ele precisa estar ali, trazer a igreja para si, tá? Então essa era a preocupação de Paulo. Paulo não era como os crentes de hoje em dia que diziam: estou nem aí que estão falando, quem me chamou foi Deus mesmo. Irmão, Paulo se preocupava, porque tem que se preocupar, irmão. O próprio Cristo, sendo Deus, se preocupou. Lembra quando ele pega os discípulos e diz: o que dizem aí que eu sou? Né? Eles começam a dizer: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Por que Cristo está falando isso? Porque Cristo queria saber da boca dos discípulos o que estavam dizendo acerca dele. E agora Cristo vira para eles: e vocês, o que dizem que eu sou? E aonde que Paulo vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, irmãos, tem que parar com isso. A gente precisa se preocupar sim com o que dizem, porque por isso que Jesus falou: nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Não me importa não que aquela vizinha lá atribulada está falando de mim. Tem que se preocupar se está falando de você. Leitura da ceia, irmão, da carta de Corinto. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, se alguém está falando de você, você precisa revisar a sua vida. Olha, poxa, será que está falando com motivo ou está falando sem motivo? Então isso precisa nos preocupar sim, tá? Então vamos lá, nos capítulos 8 e 9, Paulo exorta aos coríntios a demonstrar a mesma generosidade cristã e sincera dos macedônios, a contribuir na campanha por ele dirigida a favor dos crentes pobres de Jerusalém. Irmãos, outro problema que agora Paulo está vendo na igreja: o povo era avarento, pentecostal até o tutano, mas para contribuir era osso, irmão. Para contribuir era uma luta, era uma prova. Irmãos, já viu? Tem pastor que é uma benção. Palavra ofertória, ele te convence mesmo.
mas quando a salva passa na frente dele, ele não dá uma moeda, né? Então, irmãos, a gente precisa olhar isso, porque tem muita gente, irmãos, que é avarento, é mão fechada, e Paulo agora está tendo trabalho. Por quê? Pois a igreja de Jerusalém é a matriz. Poxa, mandar a igreja para dinheiro para a matriz, irmão, é reconhecer. O que é isso? Reconhecer que aquela igreja existe porque aquela outra existiu primeiro. Então, irmãos, é ter o reconhecimento, né, que existe. Quanto mais a igreja cresce, mais cria as demandas, né? Vem os problemas, vem as lutas, vem as adversidades, né? E vem muitas outras coisas. Então Paulo está tendo trabalho agora nessa questão financeira com a igreja de Corinto. O estilo da epístola muda nos capítulos 10 a 13. Agora Paulo defende seu apostolado, discorrendo sobre a sua chamada, qualificações, sofrimentos, como um verdadeiro apóstolo. Com isso ele espera que os coríntios reconheçam os falsos apóstolos entre eles e que os poupará de futura disciplina quando ele lá chegar. Paulo termina 2 Coríntios com a única bênção trinitária no Novo Testamento. Então você vai ver a bênção apostólica na carta de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, Paulo impetrando uma bênção apostólica sobre aquela igreja, porque bênção só pode vir numa igreja arrependida, numa igreja compromissada, né, com a palavra de Deus, com a liderança. Irmãos, eu sempre digo, você precisa entender que você está debaixo de uma liderança, ainda que você não concorde com muitas coisas, mas você está debaixo de uma liderança. Um dia, né, como a gente já citou, você pode ser pastor. Aí lá, quando você for pastor, você vai dizer, não vou fazer como o pastor fazia lá, não, vou fazer desse jeito aqui vai dar certo. E as pessoas que vão vir estar sob a sua liderança terão que acatar, porque elas estão debaixo de uma liderança, não, né, algo que vai fazer você ir contra a palavra de Deus, né, de maneira nenhuma, tá bom? Características especiais, qual é a página? 65. 4 fatos principais caracterizam essa epístola. Primeiro, é a mais autobiográfica das epístolas de Paulo, ou seja, Paulo vai falar nessa carta muito dele. É aqui que ele fala sobre o espinho na carne, é aqui que ele fala, conheço o homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, né, que não dava para descrever, que não podia, não era lícito falar. Então é uma carta que Paulo vai falar um pouco dele, de quem é o apóstolo Paulo. Ultrapassa todas as demais epístolas paulinas no que tange a revelação da intensidade e profundidade do amor e cuidado de Paulo por seus filhos espirituais, tá? Então Paulo aqui vai ter o zelo, porque Paulo não é aquele ditador, Paulo é aquele que corrige, mas cuida. Paulo não é aquele que diz, se quiser ir para o mundo é com ele mesmo, né? Ele sabe o que faz. Não, Paulo é aquele que corrige, mas cuida. Paulo não quer desfazer do problema, porque hoje, irmãos, todo mundo quer ser pastor, mas quer só ter crente bonzinho, né? Só quer crente de talento, né? Só anda com ele quem tem talento, né? Então, hoje em dia, ser pastor, porque ninguém quer tirar da igreja do outro aquele crente problemático,
e colocar ali para cuidar, colocar ali para melhorar ele, de maneira nenhuma, né? Então, irmãos, hoje a gente quer ser pastor, por isso que é pastor, irmão. Tu pensa que as ovelhas não davam trabalho? Dava, tinha aquela que saía do meio do rebanho, né? O pastor tinha que ir lá buscar. Então, pastor é isso, para isso que tem um pastor, porque senão a igreja seria igreja só com o pastor Jesus. Porque Deus colocou pastores na igreja para cuidar do rebanho. E vai ter ovelha que vai dar trabalho, vai ter obreiro que vai dar trabalho, vai ter crente antigo que vai dar trabalho. E aí, você vai jogar fora? E aí, não, isso aí não serve não. Pastor, quer pegar fulano para congregar contigo? Não, não, irmão. Deus deu para você cuidar. É uma alma. Dá trabalho, mas é uma vida. É alguém que precisa ser orientado. Faz a sua parte. Ensine a Bíblia. Oriente. Fale. Não desista, né? Fale, porque está ali para ser cuidado. Amém? Então vamos lá. Comentário. Paulo estava um pouco preocupado sobre como a igreja de Corinto teria recebido sua primeira carta. Perguntava-se a si mesmo como teria aceitado suas exortações. Por isso mandou Tito e talvez Timóteo a Corinto para verificar o resultado da epístola. Tá? Durante sua terceira viagem missionária em Filipos, Tito contou que a maioria da igreja recebera a carta com bom espírito. Alguns, porém, duvidaram dos seus motivos, chegando mesmo a negar o seu apostolado. Talvez pusessem isso em dúvida, porque Paulo não pertenceu ao grupo dos 12. Estou em comentário agora. Dê um pulo aí, comentário. Sai de características especiais. É que eu não falei, eu fui lendo e eu não falei. Não, é que eu estou. O senhor pulou, não? É a resposta? É? Rapaz, só se eu não marquei. Deixa eu ver aqui. Número 3, a características especiais. Características especiais? Deixa eu ver aqui quantas que está marcada aqui no meu livro aqui. Bom, eu acho que não é a resposta, eu acho. Em tema e propósito vocês marcaram, não marcaram? Aham. Marcaram. Deixa eu ver aqui. Número 3, página 65, nossa. Características especiais. Vamos aí. Contém a mais completa teologia do 2, Testamento 3, sobre o sofrimento do crente. 3. Não. Tem. 1, 2, quer dizer, 1. Bom, não sei. Bom, Não, acho que está faltando uma aqui. Ah, tá, eu botei aqui e não sublinhei. Não sublinhei, só botei aqui o número 8 aqui e não sublinhei. Depois eu boto. porque eu sublinhei, aí eu falei, É da questão 8, né? é a questão 8. Aí já é a resposta. Aí, Não, porque às vezes as pessoas falam, ah, isso aqui escolheu para marcar, né? talvez Paulo, assim, não. Não, tá certo, pastor? Estou perguntando. Aí é o número 3. Aqui é o número 3. Contém a mais completa teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do crente, de igual modo sobre a contribuição cristã. Vamos ver. Ah, tá. Olha só. Não. Você tem que marcar. É por isso que eu fiz a marcação aqui no sublinhei. Tanto a 1, a 2 e a 3. O que não tiver aí, tá? É a resposta. Entendeu? Não é para marcar. Você marca um, que nem quando marca 1, 2 e 3. O que não está aí é a resposta. Tá bom?
Obrigado, pastor. Senão ia deixar os irmãos passar batido aí. Bom, então agora, irmão, entenderam aí a marcação, irmão? Entendeu? Agora nós vamos aqui, deixa eu ver, unidade anual, o Ministério de Paulo. Uma observação da... Não, e ótima, muito obrigado. Vai que essa é a questão da prova. Mas é? Olha, Deus me Agora você tem que falar isso para mim. Então vamos lá, o Ministério de Paulo. Paulo começa a segunda epístola com as suas saudações habituais e ações de graça. Todos nós apreciamos uma história verdadeira. Paulo narra nesse documento tantas experiências pessoais da sua vida que não há quem não goste de lê-las. Começa contando as grandes aflições pelas quais tem passado. Através de todas as suas provações, aprendeu a conhecer melhor a Deus, né? Então Paulo, ele tem a preocupação, irmão, de mostrar quem ele é, de falar para as pessoas. Por quê, irmão? A vida de um líder precisa ser um livro aberto, né? Você precisa falar, né? E às vezes as pessoas perguntam sobre a minha vida, eu falo abertamente, porque o meu passado ficou lá atrás, irmão, né? É o que eu sou desde quando estou com Cristo, servindo a Cristo. Tudo se fez novo. É por isso que Paulo está dizendo em 2 Coríntios mesmo, capítulo 5, verso 17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas professor, é errado você falar do seu passado? Não, de maneira nenhuma. Mas tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam, Mas, né? Não, existe exagero. Uma vez eu levei um pastor, um missionário, era missionário, ele já dorme no Senhor, eu creio eu. E ele foi lá contar o seu testemunho, casado, contar o testemunho de quando ele era homossexual, mas detalhes, não. Explícitos, com a mulher, os filhos lá, né? Então são coisas que não tem assim necessidade, né? Mas assim, a pessoa, vamos colocar o senhor como exemplo. Eu estou melhorando aquele senhor, cara. Aí o senhor é um pastor, pode. Aí eu estou conversando com o senhor e o senhor pergunta, pastor, mas como o senhor é? Uma curiosidade, né? Aí o senhor não gosta de contar. É errado isso ou não? Não gostar de contar? Não Eu é. acho que é como testemunho, uma ponto de vista, né? E o senhor contando como o senhor foi, o que o senhor foi, e o que o senhor é hoje, eu acho que vai testificar a minha fé, né? Vai melhorar cada vez, eu acho. Mas tem gente que também se respeita também. Né? Então é verdade, existem pessoas que se sentem à vontade, né? E existem pessoas que não, tem vergonha. Mas isso é o medo que a pessoa tem, será? Não, tem umas pessoas que sentem às vezes nojo daquilo que viveu no passado, né? Sente vergonha daquilo que viveu no passado. E existem outras não, que já ficam à vontade, né? Outras que Deus trouxe mesmo, né, de vidas erradas para ser testemunho mesmo, né? Porque o testemunho impacta a vida das pessoas. Eu não sou contra. Um ponto de interrogação na nossa vida, entendeu? Não só na minha, mas na de algumas pessoas. E qual o motivo que a pessoa não corre? E qual o motivo que a pessoa não tem testemunho dela? Verdade. Né? Tem pessoas que às vezes gostam de esconder, né? Esconder o passado. Existem esses fatos, né? E existe aqueles que não se sentem verdadeiramente à vontade em contar, né? Mas é normal, tipo assim, eu falo do meu passado
com pessoas que eu me sinto à vontade, né? Pessoas que eu me sinto à vontade, falo do meu passado, porque uma certa feita, né, eu comentando em casa, né, na vida antiga, e aí a minha esposa me falou: ó, pare de falar, porque tipo assim, ela via como se meus olhos brilhavam pelo aquilo, como se eu estivesse gostando daquilo que, né, viveu, que praticou, né? Então é como, né, ela entendeu como se, né, o velho homem estava ali próximo, né? Então são coisas que precisa, e é caso de caso, irmãos, caso, né? Entendendo? Então, tipo assim, vamos supor, o senhor, né, se eu conversar com o senhor, como a gente conversa bastante, me sinto à vontade, né? A gente vai conversar do que foi, né? Sem nenhum desejo mais daquilo que eu vivi lá no passado, né? Como a gente conversa bastante, né? A gente troca bastante ideia, né, da nossa vida, e estamos aí servindo a Cristo, né? Mas existem pessoas que não, existem pessoas, né? E tem casos que são extremos, irmãos, que, né, pessoa que vai me contar um testemunho, vai falar: não, eu fazia um canudo, eu cheirava, eu fazia, né, dentro da igreja, os filhos ali, e toda aquela situação, né, eu matava, eu pegava um machado, picotava, fazia, acontecia, né, e está ali a família, irmão, né? Então são coisas que, né, a pessoa precisa ter cuidado, tem limite, né, limite, verdadeiramente, né? Mas as ovelhas, ela precisa saber quem é o pastor, isso é normal, né? Saber quem é o pastor, com quem está congregando, né? Então isso é muito normal. A vida de um líder precisa ser um livro aberto, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, irmãos, a gente já destrinchou praticamente tudo, mas vamos lá. O apostolado de Paulo. Sabe que página é? 68. Então vamos lá. Alguns membros da igreja acusavam Paulo de covardia. Diziam que era corajoso nas suas cartas, mas fraco em pessoa. Irmão, e na verdade isso ocorre, né? Já viu, hoje a gente tem a tecnologia, e tem pessoa que é muito valente no WhatsApp, né? É muito valente. Por isso que às vezes tem situações que a pessoa vai conversar comigo, né, no WhatsApp, e eu falo: amém, a gente conversa na igreja. Na igreja, quando estiver lá, acabar o culto, a gente conversa, porque tem situações que é tete a tete. No WhatsApp a pessoa é valente, mas quando chega diante de você, né, aquela valentia acaba, né? Então eu gosto de conversar muito tete a tete, frente a frente, né, face a face, olhando no olho, né? Até porque a pessoa entenda quem é você, se você está com raiva, se você não gostou, se você está gostando ou não, né? Então mas Paulo é acusado de ser valente nas cartas. Então Paulo decide ir até lá pessoalmente para tratar com eles, sabe? Então vamos lá. O Novo Testamento não nos dá qualquer ideia de aparência de Paulo. Imaginar que esse homem capaz de revolucionar cidades era fraco seria absurdo. Devia ter uma personalidade poderosa e dominante. Era pessoa de extraordinários dons e dotado de intelecto agudo e pesquisador. Além disso, Cristo habitava nele e operava através dele. Ele ocultava-se atrás da cruz. Seus inimigos diziam que nenhum apóstolo trabalhava com as próprias mãos para sustentar-se
apontavam os outros apóstolos, mas Paulo explicou que tinha direito de receber um salário, porém o recusava, a fim de que os falsos mestres não abusassem do seu exemplo, comercializando o ministério, né? Então Paulo, e a gente sabe, irmãos, todo pastor, ele merece receber da igreja, desde que a igreja tenha condições, porque é bom você ter um pastor em tempo integral, claro, que trabalhe para a igreja, que trabalhe na obra de Deus. Eu não estou dizendo o pastor assentar tijolo, que também pode, sem problema nenhum. A nossa igreja está lá, foi inaugurada, né? E com todo respeito eu faço menção aqui ao pastor Rafael, né? Eles não gostam que mencione, o pastor Anderson, que fizeram um trabalho de bração lá na nossa igreja, né? Então, isto, irmãos, não que o pastor não faz, tem que fazer, né? Ajudar. Eu tenho um exemplo de um tio que ele já dorme no Senhor, né? E eu, graças a Deus, eu cito muitos tios, né? Porque, graças a Deus, eu venho aí de uma linhagem que a maioria dos meus tios, meu pai, são todos pastores, né? E a igreja que hoje é matriz, que meu pai pastoreia, era uma congregação, e quando tinha que fazer obra na igreja, ele viajava do Espírito Santo, vinha para a congregação para bater massa, irmão, né? Para assentar tijolo, para orientar os obreiros ali, né? Porque o obreiro antigamente era obreiro mesmo, fazia obra, né? Tanto, não era só de pregar não, era braçal, limpava igreja, né? Construía, ajudava a construir igreja, usava a sua profissão para beneficiar a igreja, né? O obreiro era isso, né? Então, irmãos, Paulo, ele vai ser o exemplo, né? Então ele vai dizer: eu sei que eu tenho um direito de receber da igreja, mas eu abro mão, para que não dê motivo para os falsos mestres querer comercializar a palavra. O negócio de comercializar a palavra, olha a igreja de Corinto, nos nossos dias, né? Ela está revivendo nos nossos dias, né? A comercialização da palavra. E às vezes tem irmãos que falam: pastor, vamos trazer fulano de tal aqui. Eu pergunto a primeira coisa: cobra? Não, ele pede uma ajuda. Então, não, porque eu vou na igreja das pessoas, eu não cobro ninguém para pregar, ninguém para anunciar a palavra. Então, quer vir? Eu não estou falando de ajuda de custo, não estou falando de nada disso, mas desde que impõe, eu já descarto, né? Desde que impõe, eu descarto. Tá, irmãos? Porque a obra de Deus, Paulo deu um exemplo, por isso que a gente tem as cartas de Paulo. Elas foram escritas por alguém que deu exemplo, tá, irmãos? Então a gente precisa ser exemplo na obra de Deus, tá bom? Vamos lá. Declarou que ao menos havia fundado suas próprias igrejas e não andava perturbando igrejas fundadas por outros, como eles faziam. Mas olha aqui, olha só, está vendo como a igreja está, né, do nosso dia, do nosso tempo? Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Aí agora vocês vão marcar: Paulo foi arrebatado ao paraíso, a saber, ao terceiro céu. Aí continue. Você se lembra que Jesus, ao morrer, foi ao paraíso? Paulo teve visões e revelações maravilhosas e ouviu coisas que ao homem não era lícito falar. Ok? Marque isso aí. Então este era o apóstolo Paulo. Sim. Até lícito falar.
Então, irmãos, essas coisas de perturbação de ordem, de querer buscar crente da igreja dos outros e botar na sua, não é coisa do nosso tempo, não. É porque são coisas da igreja de Corinto, que vivem nos dias de hoje em nosso meio, né? Então, irmãos, a gente precisa ter este cuidado. Precisamos olhar para essas cartas e ver os problemas que existiam na igreja de Corinto e entender que são problemas que existem nas igrejas dos dias de hoje também. Amém? Então, irmãos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Eu vejo uma observação muito interessante, sabe? Sim. Eu acabei de falar aí acerca de a gente não pegar o diretor da igreja, né? Vice-versa. Mas o que me chama muita atenção é que nós, vamos colocar nós assim, vamos colocar nós líderes, né? Nós queremos que a ovelha que entrar aqui, queremos que ela se encaixe no que a igreja é. Aí quando uma pessoa vai embora, não fica, a gente coloca a culpa na pessoa que foi embora. Não serviu para ficar aqui. Como assim não serviu? Se a pessoa falou no decorrer do estudo, uma igreja ela tem que acolher. Jesus que convence, Jesus não obriga. Então, meio que a maioria, a grande maioria, não estou generalizando, a grande maioria dos líderes, eles meio que é obrigado a pessoa, não, você tem que se encaixar nisso aqui. Se você não se encaixar desse jeito, você não serve para ficar aqui. Entendeu? Não, assim, né? É uma coisa que acontece no dia a dia. Correto. A gente sempre diz o seguinte, né? Hoje, né, não que a gente tem que abrir mão das pessoas, é o que eu estava falando, a gente precisa cuidar, né? Você vai dizer para a pessoa, não está satisfeito, vai embora, de maneira nenhuma, né? Está ali, enquanto está ali, irmão, você vai cuidando, poxa, aqui não é assim, aqui é desse jeito, aqui é dessa forma. É se adaptar, porque ele se adapta mais rápido. Mas tem outros que demoram um tempo para se adaptar, é igual uma profissão. A gente aprende a profissão mais rápido do que a outra. Não que a outra não tenha capacidade, mas só que a outra demora um pouco mais para pegar uma dos eles da profissão. Verdade. Né? Que nem hoje, olha só, se uma pessoa, um membro da minha igreja, ele falar assim, pastor, não quero mais ficar aqui, eu vou sair daqui. A primeira coisa que eu vou perguntar é, você já tem uma igreja para congregar? Se ela me disser sim, vai na bênção, né? A porta vai estar sempre aberta e amém. Se ela disser não, eu vou falar, fique aqui com todos os defeitos, vai procurando uma igreja, e quando tiver uma igreja para congregar, aí você vai. Você vai querer saber o motivo, né? Claro, com certeza, né? Então, irmãos, e não abrir mão, porque ser pastor é isso. É verdade, é cuidar. Tem pessoas que é problemático, irmãos, e a gente precisa olhar para a gente também, porque às vezes eu olho para mim e digo, eu também sou problemático, então é engraçado, a gente quer que o senhor me ature, mas eu não posso aturar o senhor. A minha esposa me atura, e eu aturo ela. É assim que funciona, né? A obra de Deus é isso. É um relacionamento, só que é um relacionamento. Dentro de um limite, lógico, igual eu e minha esposa, a gente tem nosso relacionamento, o senhor tem o seu relacionamento com a minha esposa, e assim vai vivendo. Mas isso, toda discussão lá não quero mais não, vou trocar de esposa, vou trocar de marido. Ninguém vai viver. Verdade. É verdade. Uma vez, pastor, escutei uma história, o pastor jovem, o jovem,
ele começou a observar os defeitos da igreja. Aí um belo dia ele falou assim, pastor, eu vou embora dessa igreja, quero ir na igreja, quero ir na igreja. Aí o pastor perguntou para ele, mas por que você vai embora da igreja? Ah, pastor, porque o fulano de tal faz isso, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Ele começou a contar os defeitos. Aí o pastor falou assim para ele, tá bom então, vamos fazer um teste. Se você não gostar desse teste, você pega e vai embora, vai para uma outra congregação que você achar melhor. Senão você permanece aqui. Aí ele aceitou o desafio que o pastor propôs a ele. Aí o pastor encheu um copo de água e falou para ele, tá vendo aquela elástica ali? Você vai dar a volta e vai observar um copo de água e não vai deixar cair nenhuma gota que cai no chão. Tanto tempo. Aí o jovem aceitou o desafio. Aí fazendo o que o pastor pediu. E aí quando acabou o tempo, o pastor falou assim para ele, e aí, o que você achou? O que você achou da igreja? Ah, não, pastor, eu vi que você não deixou me entrar nenhuma boca d'água, você ficou observando ali o copo. Pastor. Aí o pastor, não deixei e tal. Aí o pastor falou assim para ele, sabe o que é isso? Enquanto você está observando o defeito da igreja, você não está vendo o que Deus está fazendo através da vida das pessoas, através da sua vida. Quando você para de ver os defeitos e ver as qualidades, porque todos nós temos defeitos, o único defeito é só Jesus. Você não vai querer mais sair da igreja. E aí, o jovem permaneceu ali na igreja, parou de ver os defeitos das pessoas, ficou ali, congregando no dificuldade. Um dos problemas da igreja hoje é esse também. Estou olhando dentro dele, todo mundo. Ah, porque o pastor hoje me falou comigo. Ah, porque a pessoa daquele hoje não me deu nem um abraço. Abraçou todo mundo que abraçou. Ah, porque Gabriel hoje chegou na igreja e me deu um abraço. Ah, não quero mais trabalhar nessa igreja. Quero mais trabalhar nessa igreja. Ah, começa a ver defeito em tudo, mas não olha para si mesmo. Como o apóstolo Paulo falou, examina para si mesmo. A gente, o problema está em nós. A gente quer botar o problema em todos. O pastor, do lado da irmã, do fulano, do Deus. E nisso a gente vai dando brechas, e as brechas vão se acontecendo, vai formando feridas. Daqui a pouco não está na igreja, não quer mais saber da igreja, vai embora, não fica em igreja nenhuma. Aí, não, você não está na igreja porque a culpa foi do pastor, que não cuidou de mim. Que a culpa foi da irmã, que a culpa vai sair com todo mundo, mas não olha para si mesmo. Eu aprendi uma coisa, continua aqui, para de olhar o defeito, olha para as qualidades. Todo mundo tem defeito, como você falou. Se o senhor for, eu peço dinheiro. Se eu for, eu peço problema. Mas tem que aprender a lidar com todo mundo, porque Jesus, ele foi o único defeito que deixa um grande ensinamento. Então a gente aprender a lidar com todo mundo, todas as situações. Acolher, amar, ajudar. Não jogar fora. Porque o irmão da pessoa que caiu, o irmão levou, ajuda ele a se levantar. Mas, infelizmente, em alguns lugares, as pessoas estão jogando fora. É verdade. O que está faltando, né, nessa ilustração aí que a senhora falou, o que está faltando hoje também é o pastor para oferecer esse copo de água, né? Para dizer, você não vou abrir mão de você, né? Então, por que o pastor fez isso? Para não abrir mão daquela pessoa, né? É uma vida. Então, irmãos, é isso. Igreja é isso, irmãos. Você já congrega, sabe muito bem. Vai ter o crente bom, vai ter o demate, vai ter aquele que você vê, aquele ali é uma benção, vai ter aquele, poxa, aquele ali, tadinho, deixa o pastor. Por isso que eu já raspei logo, entendeu? Para a pessoa não falar, o cabelo do pastor está caindo, né? Então, tem aqueles que é isso aí, tá bom, irmãos?
Mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então, vamos lá. Vamos para o questionário então. Página 70. Vai para 70 e acertar, hein? Vamos lá. Questão de número 6 é da prova. Paulo escreveu 2 Coríntios. Responda para nós, Gabriel. C, na Macedônia, correto. 7. Noticiou a Paulo sobre a recepção da primeira epístola. Contou ao apóstolo que a igreja de Corinto tinha disciplinado o culpado de acordo com as suas instruções. Responda para nós, missionária Denise. Tito, B de bola. 8 é da prova. A epístola de Paulo aos 2 Coríntios não. Responda para nós, Beatriz. C. C está errada. D de dado. D de dado é o que não está lá. O que não está lá. Nem para colar deu certo. 9. Paulo escreveu 2 Coríntios somente para encorajar a maioria da igreja que lhe era fiel, como seu pai espiritual. Certo ou errado, pastor Rafael? Errado. Por quê? Porque ele não falou só para encorajar. Primeiro foi para encorajar, né? Foi primeiro, mas não foi somente. Escreveu também para repreender. Isso aí. 10. Essa é da prova ou não? Não, acabou aqui. 10. Paulo foi arrebatado ao paraíso, a saber, ao terceiro céu. Teve visões e revelações maravilhosas. E ouviu coisas que ao homem não era lícito falar. Certo ou errado, Anderson? Certo? Nossa, pega boa mesmo, hein? Tá certo. Irmãos, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por esta aula. Eu vou pedir neste momento que a missionária Jaqueline faça essa oração e o pastor Rafael vai intentar a bênção apostólica. Espírito Santo, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, sabedoria, obrigado ao céu, dá-nos da tua graça, da tua misericórdia, revela-nos, Senhor, os teus segredos a cada dia, dá-nos uma ligação com o Senhor, nos ensina a cada dia, nos ensina a cada instante. Deus, que a tua presença esteja sobre a nossa vida. Pai, Senhor, sendo conosco. Pai, toma conta deste ambiente. Senhor, estamos aqui Deus, decide ao teu povo de aprender a tua palavra. Me dê sabedoria, me dê entendimento. Me dê graça, unção, Senhor, para transmitir, que vidas sejam mudadas, transformadas, que sejam vidas melhores. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada um que espera e aguarda a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E que toda a igreja diga: Amém.